pós-graduação, ela está sendo gravada, e depois, Cláudio, se você quiser, a gente disponibiliza também essa aula para os alunos da UF, ela fica normalmente disponibilizada no nosso portal, todas as gravações. É com imenso prazer que eu apresento o Dr. Cláudio Tinoco, que não, na verdade, precisa de apresentação. Eu trabalho com o Dr. Cláudio Tinoco na pós-graduação, ele trabalha na UF, eu trabalho na UFRJ, e a gente tem feito um trabalho muito grande para tentar melhorar as nossas pós-graduações, não só para nós, os nossos alunos, para nós professores, mas também para dar mais visibilidade para elas frente à CAPES, que é a nossa agência avaliadora. Para além disso, o Cláudio faz um trabalho muito bonito. O Cláudio é editor do International Journal of Cardiovascular Science, ao qual eu tenho orgulho, é uma honra e um privilégio de ser uma editora associada de cardiologia clínica, e eu tenho aprendido muito com o Cláudio nos últimos anos. E aí a gente pediu ao Cláudio que mostrasse para a gente como é que a gente faz para publicar, porque cada vez está mais difícil, especialmente em revistas que não cobram nada, como as revistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual o JCS é uma delas, e a gente tem cada vez mais dificuldade de publicar. E a gente pediu, então, ao Cláudio que nos ajudasse a entender como publicar no periódico, especialmente no JCS. Nós temos vários colegas ilustres aqui, eu brinquei com a Celina, mas tem várias pessoas, a Laíra entrando, André Bonchan, nossos alunos, seus alunos. Então, eu acho que no final a gente vai ter uma grande discussão. Vou, então, fechar meu microfone, agradecer mais uma vez, não só em meu nome pessoal, mas no nome pessoal da pós-graduação da UFRJ, que, para lembrar, o Cláudio, esse ano faz 50 anos. Nós vamos ter, então, um grande simpósio comemorativo em dezembro. Muito obrigada mais uma vez, Cláudio, fechando minha câmera e meu microfone. Obrigado, professora Gláucia. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui podendo falar para vocês um pouco sobre publicação em periódicos científicos. Sou, como a professora Gláucia falou, coordenador da pós-graduação de cardiologia, de ciências cardiovasculares da UF, e tenho atuado nos últimos anos como editor do International Journal. Então, tenho visto, assim, trabalhos excepcionais, belíssimos, que mereceriam ser publicados e que são, muitas das vezes, rejeitados por desconhecimento dos autores de pontos, assim, simples, de serem resolvidos e que fariam com que a ciência e o conhecimento evoluíssem. Então, um dos objetivos dessa apresentação é falar para vocês, assim, os pontos cruciais para um trabalho ser aceito ou ser rejeitado, e como a gente pode trabalhar para que o que a gente fez, às vezes a gente vê alunos se dedicando 3, 4, 5 anos no projeto de pesquisa, e às vezes na primeira rejeição desistem de publicar, e um trabalho que poderia ter sido uma grande contribuição acaba se perdendo, e isso que entristece muito a gente. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Só vou pedir se alguém puder informar para mim se está compartilhada, para a gente começar a apresentação. Deixa eu colocar aqui. E vou... Pronto, já está compartilhada, Cláudio. Tá excelente, obrigada. Obrigado, então. Então, o nosso objetivo é abordar como publicar em periódicos científicos, Então, eu sou coordenador da pós, sou cientista do Estado do Rio e atuo como editor-chefe do International Journal, atuo no Procardíaco, na UF, então, no Vitória. Então, tenho uma atuação na cardiologia e na medicina nuclear. Eu vou começar essa apresentação mostrando para vocês as pessoas. A gente está numa semana de premiações, saiu o Prêmio Nobel de Medicina, saíram outros prêmios Nobel, e saiu também a premiação agora do Prêmio CAPES de Teses 2020, e depois de um tempo, o prêmio veio para a área da Medicina 1, onde está albergado a pós-graduação de cardio, de onco, de clínica médica,
e a doutora Paula Menezes foi a ganhadora, e eu gostaria de destacar a atuação dela. Então, ela terminou o doutorado dela com 49 artigos publicados em revistas de impacto. A atuação, ela conseguiu terminar o doutorado com esses artigos publicados, né? A gente vê, às vezes, um aluno ficar 4 anos, 5 anos e não publicar um artigo. Ela publicou a impressionante média aí de mais de 10 artigos por ano. Ela tem 20 depósitos de patentes no INPI e ela recebeu 18 prêmios, incluindo melhor dissertação de mestrado, prêmio Jovem Cientista, pesquisadora júnior, inventora independente, né? Além de ser uma brasileira, é uma mulher, ela assim vem de uma área mais carente do país, que é a região Nordeste, e isso faz a gente ficar muito feliz, né? Um júbilo muito grande, a parabenizo e espero que o que ela fez sirva de estímulo para que os nossos discentes e nossos colegas, né, futuros mestres e doutores que venham assistir, tenham como ela, como um estímulo para que façam também o máximo de produção para nossa ciência nacional. Então, o nosso foco é falar de publicações, né? Então, eu botei esses 4 passos para a gente conseguir alcançar esse objetivo de publicar, né? A primeira coisa, você tem que entender o sistema, né? A frase clássica aí, né? Você tem que entender como que o mecanismo funciona. E muitas das vezes a gente vê as pessoas já esbarrarem nisso, terem expectativas erradas, mandar um artigo, copia o que fez da tese, bota e manda para a revista e acha que eles vão aceitar, né? A gente vê isso, né? Vê coisas assim impressionantes também, vem a resposta e o autor nunca responde aos pedidos de revisão, tem que, às vezes, a revista ficar correndo atrás do autor, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai falar. A segunda coisa que eu acho crucial para quem está começando a publicar é ter um mentor, né? Ter uma pessoa que o ajude e oriente. Isso é crucial para o sucesso de uma carreira. Podem perguntar lá à doutora Paula, que ganhou essa premiação tão bem merecida, ela com certeza vai indicar 1 ou 2 pessoas, ou até mais, que fizeram a diferença no desenvolvimento dela, tão jovem, conseguir tanto sucesso. A terceira coisa é que você tem que ter um bom manuscrito, né? Então, você pode entender tudo do sistema, ter um ótimo professor, um ótimo orientador, mas se você não fizer a sua parte, não tem como a sua pesquisa ser publicada, né? E, finalmente, é você selecionar o periódico correto. Se você mandar para a revista que não está no escopo dessa revista, a área do conhecimento, o tipo de artigo que você escreveu, você vai ser fadado ao fracasso. Então, o primeiro ponto, né? Como entender esse intrincado sistema que é o sistema de publicações científicas, muito questionado, muito discutido, uma indústria multibilionária, né, das publicações científicas, e que muito do que a gente faz é trabalho voluntário mesmo nesse sistema, né? Então, a história da publicação científica passa pelo entendimento da publicação revisada por pares, né? Então, peer review, é necessário que a gente entenda isso. Então, em 1440, um dos grandes marcos, né, é a invenção da imprensa, né? Então, Gutenberg tem aí a capacidade de multiplicar o conhecimento através dos livros, da impressão em série do conhecimento. Evolução parecida com o que se tem hoje em dia na expansão do conhecimento com a internet. Muita gente correlaciona a internet com a imprensa, né? E a partir, né, vocês vejam, 1440, passam 200 anos para que a Royal Society estabeleça o primeiro periódico científico, né, famoso, até hoje ele é um dos mais famosos, né, o Philosophical Transactions. E esse periódico ele começa sem nenhuma revisão científica. O editor recebia um texto
e decidia, esse publica, esse não publica, esse publica. E isso se seguiu até por um tempo, né? Até que em 1731, ou seja, quase 100 anos, né? Se passaram, para que a Royal Society of Edinburgh começasse o processo que a gente hoje tem como peer review. O que era feito? Se selecionava um grupo de membros que ia avaliar aquele artigo que foi submetido, se aquele artigo ele correspondia à verdade, se o autor estava fazendo ali ilações que eram permitidas, né? E isso fez toda a diferença e todo o processo de revisão por pares, né? O peer significa par, e um par é uma coisa que tem uma similaridade. Então, uma publicação feita por um cardiologista da área da cardiologia pediátrica merece ser avaliado por um outro que também milite na área da cardiologia pediátrica, que entenda do assunto, que está atualizado no tema e que possa, então, avaliar de modo muito mais adequado a produção científica que está em mãos. Então, o processo de peer review está aqui resumido, né? Tem vários sites, vários links aí, mas os mais adequados para vocês entenderem, na minha opinião, são os sites das grandes publishers, né? A Elsevier e a Springer. Hoje elas lutam muito para que esse processo seja compreendido pelas pessoas, para que as pessoas entendam melhor o processo de publicação científica. Então, começa com um cientista estudando algum assunto, né? E depois que você estuda, você coloca no papel os seus resultados. Submete, então, para um jornal periódico. O editor vai ver esse artigo e decide mandar ou não para os seus pares, né, revisores. Às vezes você tem editores de área que fazem um papel quando o periódico tem uma área de conhecimento muito grande. E o editor pode, às vezes, rejeitar direto quando o artigo é de muito má qualidade, ou então não é da revista, né? Por exemplo, no IJCS a gente publica artigos de cardiologia, ciência cardiovascular, aí vem um artigo de neurologia, ou um artigo de gastroenterologia, sem nenhum link com a ciência cardiovascular. Então, a gente devolve imediatamente o artigo para o autor, dizendo que não é do escopo da revista. Uma vez que se encaminha para os revisores, né, para os pares, eles vão ler o artigo, vão devolver para o editor e, com as recomendações desses revisores, o editor toma a decisão. Às vezes ele recusa o artigo, às vezes ele vai aceitar o artigo de modo direto, mais frequentemente, na maior parte das vezes, ele vai pedir algum tipo de modificação, né? As modificações têm como objetivo 3 coisas. Tornar o artigo mais robusto, ou seja, lacunas que o artigo não preencheu, áreas que não estão claras, vão se requerer mais experimentos, mais explicações. Segunda coisa, o texto não está compreensível, existem áreas que não estão de fácil entendimento, o revisor pede para correção com relação à compreensão, e, por fim, o artigo se torna mais útil, né? Com o objetivo, então, por que esse foi feito? Qual é o desdobramento dessa pesquisa, né? Então, basicamente, são essas as sugestões de revisão. E se finalmente o artigo alcançar a qualidade editorial necessária, ele é publicado no periódico. Então, o segundo ponto, uma vez que a gente compreenda o processo de publicação, é você ter um bom mentor. Então, essa frase aqui é muito boa, né? A presença ou ausência de um mentor tem um enorme impacto no desenvolvimento de um aprendiz. Oferece uma vantagem crítica. Aqui é a frase de Gail Sheehy. Então, o que é mentor? Mentor é um personagem da mitologia grega, né? Que quando Ulisses foi para a guerra, né?
ele confiou a tarefa de educar o seu filho Telêmaco, né, que ficou sem o pai e precisava de uma educação adequada. Ele deixou com esse sábio, que era mentor. Então, mentor é um nome desse sábio que traduz, então, uma pessoa que vai auxiliar o mais jovem no seu desenvolvimento científico e profissional. E a própria American Heart Association tem um programa de mentoria já de mais de década que funciona, né, em que os mentores são indivíduos que desejam, né, que fazem, se empenham para compartilhar as experiências de vida, conhecimento e os seus insights, as suas visões com aqueles que estão começando, né, ao longo do caminho. Ou seja, pessoas experientes que vão ali compartilhar, que vão estimular, que vão prover informações para que essas pessoas tenham um desenvolvimento. A gente começou esse programa aqui também na Socerge, quando, na gestão da Andréia Brandão, nós fizemos a diretoria científica do Congresso em 2018 e 2019, e a professora Gláucia foi uma das mentoras, né? O professor Denilson, Ricardo Murilli, o professor Evandro, o professor André Volchan, o professor Siciliano, e a gente tem aí feedbacks muito positivos, né? Depois a professora Gláucia pode falar, acho que já tem um dos alunos, um dos mentorados, né, que defendeu a sua dissertação de mestrado na UFRJ e tem publicações mostrando que o processo de mentoria foi efetivo e que é uma coisa que eu vejo que as sociedades têm que investir. Temos que investir em jovens lideranças, no desenvolvimento profissional e científico, principalmente frente aos momentos tão difíceis que a gente está vivendo hoje. E se a gente não estimular essas pessoas hoje, a gente vai ter um hiato aí de desenvolvimento científico no país. Então, esse processo da mentoria envolve todas essas ferramentas, né? O coaching, que é você ficar ali vendo o que a pessoa está fazendo e corrigindo, e ajudando e orientando, esse suporte, treinamentos que são feitos, aconselhamentos, dar motivação, que é uma das grandes coisas do mentor, né? Ele não faz nada, quem faz é o mentorado, né? Mas é fundamental que o mentorado tenha um estado de espírito de contínuo interesse, né? Então, a frase que eu acho espetacular de Benjamin Franklin é essa: diga-me e eu esquecerei, ensine-me e eu posso lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Então, o processo da mentoria, né, Benjamin Franklin, um dos maiores inventores de todos os tempos, né, pessoa admirável, né, não é à toa que ele tem tantas homenagens nos Estados Unidos, né, está na nota do dólar, e está em vários outros monumentos sendo homenageado. Essa história é muito importante. Nos ensina isso. Para você fazer com que alguém aprenda uma coisa, você tem que estar envolvido naquele processo. A professora Glaucia estava falando aí, né, que realmente a gente fica muito preocupado com o sistema do ensino remoto, né, de você dar aula através da tela do computador, porque é pouco mais do que contar para as pessoas, né? É o tell me. Você não está conseguindo envolver. Por isso que a gente está lutando aí por desenvolver seminários, apresentações de casos, alguma maneira que faça com que os alunos se envolvam de forma que esse período tão difícil tenha um ganho maior. A terceira parte, que eu acho crucial, né, é escrever um bom manuscrito. Aqui a gente vai falar algumas coisas técnicas que eu espero que acrescentem para vocês que estão assistindo, né? Então, esse aqui também é do site da Elsevier, né? O que faz um bom tópico de pesquisa? Então, isso vem um pouquinho antes de você escrever. Você escolher, né, o que você vai publicar, né?
uma das coisas mais interessantes é que seja original. Aquele assunto, ele ainda não foi explorado, né? Então, vocês vejam quanta coisa já foi publicada sobre coronavírus. Então, tem milhares de artigos, mas tem muita coisa ainda para ser feita, muita coisa original. E a gente estava avaliando ontem, né, dos artigos, a gente recebeu no IJCS mais de 40 artigos no último 2 ou 3 meses sobre coronavírus. Só um era um artigo original. Todos os outros, pensamentos, reflexões, perspectivas, cartas, né? Então, assim, procure uma coisa original e tente desenvolver, né? Avalie, por exemplo, o estado cardiovascular de um paciente que se recuperou de coronavírus através do eletro, através do teste ergométrico, através de um Holter. Tudo isso é extremamente importante, extremamente original nesse momento. A reorientação da sua área de pesquisa pode conseguir grandes resultados hoje, do ponto de vista de ausência de publicações. A segunda coisa é que você procure um foco, né? Então, se você tem uma coisa muito ampla, também não é uma coisa boa, né? Mas se você também estuda uma coisa muito estreita, né? Não, eu estou estudando apenas o baroreflexo das pessoas que tiveram síncope após internação com coronavírus. Pode ser que você encontre muito pouco interesse ou poucos pacientes e acabe não publicando ou a sua pesquisa não avaliando. A outra coisa é a relevância, né? Isso é crucial, né? Pesquisa original, com bom escopo e uma boa relevância, ela vai ter uma boa chance de ser publicada, assuntos importantes, como, por exemplo, hoje, na pandemia, os estudos com coronavírus, né? E que você possa fazer a pesquisa, né? Manageable, é que ela é execuível, que você consiga alcançar os resultados. Às vezes a pessoa vai no estudo, não, eu vou fazer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, vou biopsiar, vou então mandar o material para analisar na Europa, vou ter 5 geneticistas. Espetacular, só que chega na prática, depende de tantos itens do sistema que você nunca consegue concluir. E várias pesquisas acabam morrendo no meio do caminho porque elas não são execuíveis, né? Então, um artigo científico de qualidade ele tem esses 3 pontos. É inovador, um artigo que repete um outro artigo que saiu no mês passado, ninguém vai querer ler, né? A segunda coisa, ele é acurado, ou seja, os dados estatísticos que estão ali são confiáveis, foram feitos com adequada metodologia, os dados são fortes, e ele tem que ter importância, né? Então, às vezes, a pessoa faz um estudo excepcional de um assunto que tem pouco interesse para a sociedade ou para as pessoas do ramo, né? Então, o que caracteriza um artigo inovador, né? Então, muito dessa apresentação eu estou fazendo baseado na apresentação do editor do Jack, tanto o anterior ao Valentin Fusser, que era o Anthony Di Maria, e que ele gravou, inclusive, um vídeo que tem, vocês podem ver na internet, né, sobre como publicar no Jack, como a apresentação do Valentin Fuster no congresso da SBC, teve uma sessão que ele falou também, há uns 2 anos atrás, que a professora Glaucia estava junto, sobre como publicar no Jack, né? Jack é a nossa referência, porque é a revista da área cardiovascular com maior fator de impacto, e também apresentações outras que eu tenho assistido e minha própria experiência do IJCS. Então, se você é o primeiro artigo a relatar um achado, é um artigo inovador. Então, nós somos os primeiros a relatar a microcefalia do Zika, o primeiro a relatar um infarto com coronárias normais no paciente com coronavírus, o primeiro a relatar uma forma grave de coronavírus num paciente que tem doença de Chagas.
tudo isso chama atenção, tudo isso tem o fator da inovação que é muito forte na ciência. Um outro ponto é um artigo definitivo sobre uma controvérsia, né? Então, há dúvidas se deve fazer magnésio no paciente com infarto. Aqui, dados da revisão tal dizem a favor, dizem contra. É feito um estudo e se chega a uma conclusão definitiva. É extremamente inovador, né? E, né, para citar aí artigos inovadores da área cardiovascular, né, a gente tem estudos de trombólise, né, estudo ISIS, estudos disso, né, que mostraram que o trombolite fazia muita diferença, estudos comparando dois trombolíticos, né, estudo Gusto, né, que mostrou a vantagem, a superioridade do RTPA sobre a streptokinase, entre outros estudos que conseguem dar um ponto final numa controvérsia. Um outro ponto é um estudo que expande e confirma achados de artigos anteriores. Isso é muito bom, porque às vezes você consegue caminhar com menos pacientes. Então, por exemplo, estatinas são úteis na prevenção da doença coronariana, mas não se estudou em pessoas com mais de 90 anos, não se estudou em pacientes com doença hepática, não se estudou em pacientes com doença renal, não se estudou em pacientes que têm uma mutação X. Então, você confirma ou refuta achados de coisas que já são previamente conhecidas, mas não naquela população, né? A professora Glaucia estava falando antes, né, com a doutora Celina, que é a nossa representante aí, coordenadora do Departamento da Mulher da SBC, né? Quanto estudo que precisa ser replicado e expandido na população feminina e que tem muito valor e vai trazer inovação na área, porque as mulheres são subrepresentadas em vários estudos, em vários conhecimentos cardiovasculares. Um outro que é inovador é quando você tem a maior série sobre o tema, né? E às vezes as pessoas têm na mão um artigo que é a maior série. Então, eu tenho o maior número de casos de valvuloplastia em doença reumática, né? Que, por exemplo, na UFRJ, eu vi vários casos quando fui residente, mestrando na cardiologia, que eram feitos aí, que podem ser coletados e aquilo trazer um conhecimento. Ou, finalmente, o menos inovador de todos, né? Que às vezes, muitas vezes, o estudo vai ser até rejeitado nas grandes revistas, é quando você tem dados confirmatórios de outros artigos, né? Então, isso chega muitas vezes para a gente, né? Nós confirmamos que a angioplastia foi eficaz na reperfusão dos pacientes com infarto, confirmamos que na nossa série foi associado com menor taxa de insuficiência cardíaca, confirmamos. É interessante, mas é muito pouco inovador. E muitas revistas vão recusar o seu trabalho. Então, quando você for decidir fazer o seu estudo, tente buscar áreas de originalidade. Replicar dados da literatura previamente pode levar você depois a muita insatisfação. E as próprias bancas de seleção de mestrado e doutorado são bem críticas quanto a isso. Vou pegar um artigo que está publicado na JACC dessa semana para mostrar a vocês, um artigo bem interessante, bem inovador. Então, está lá na JACC, interleucina 1 beta e o risco de morte prematura em pacientes com infarto. Então, vocês veem claramente aqui. O objetivo desse estudo é avaliar a associação entre interleucina e L1 beta com a mortalidade de todas as causas de pacientes com infarto com supra, que fizeram angioplastia, e correlacionar a interleucina 1 beta com a concentração da proteína C reativa e o risco de morte prematura. Então, o artigo está bem desenhado, é bastante inovador, ninguém nunca estudou essa associação. Então, o segundo ponto é você ter um artigo acurado agora. Então, o que é um artigo acurado? Você tem que ter um grupo bem definido. Então, nós estudamos pacientes de 20 a 50 anos, de 18 até 65 anos, que tinham infarto, com supra de ST, que chegaram nas primeiras 6 horas. Você tem uma característica clara.
o poder amostral daquele estudo é suficiente, foram feitos cálculos para se mostrar que o que se pretende definir naquela população é possível se definir. O protocolo do estudo foi bem definido, vão ser colhidas dosagens com 10 horas, 15 horas da internação, vão ser feitos esses kits, né? A metodologia é clara, validada, reprodutível e precisa. As variáveis de confundimento foram afastadas. Então, por exemplo, naquele estudo da interleucina, pacientes que tinham história de febre, de pneumonia, de infecção urinária, eles têm que ser tirados do estudo, porque elas podem causar um confundimento. Ou seja, pode estar aumentado o marcador inflamatório, mas não pela síndrome coronariana aguda, e sim por uma doença infecciosa. E, finalmente, o processo de validação e confirmação dos achados é robusto. Às vezes as pessoas fazem um artigo bem interessante, mas o follow-up ele é muito mal feito. Foi feito o follow-up por telefone e 40% dos pacientes não foi conseguido entrar em contato. Então, o resultado desse estudo, com uma perda de follow-up de 40%, é inacurado e muitas revistas vão recusar o artigo. Então, nesse estudo da interleucina, a gente coloca aqui o desfecho bem claro. O objetivo primário é avaliar a associação entre a interleucina beta e a mortalidade de todas as causas com 90 dias, né? E objetivos secundários, a associação da interleucina beta com a mortalidade com 1 ano de follow-up, a mortalidade cardiovascular e os eventos adversos. Então, vocês vejam aqui a figura central do artigo, pacientes com interleucina e proteína C normal, mortalidade. Aqui a interleucina alta, proteína C normal. Aqui a proteína C normal e aqui as duas altas, né? Então, os pacientes que têm a interleucina 1 beta e a proteína C reativa elevada após o infarto do miocárdio, tem uma mortalidade aqui em 2 meses de quase 30%. Isso foi altamente significativo. Conclusão do estudo, simples, objetivo. Níveis aumentados de interleucina 1 beta, uma citocina pró-inflamatória, estão associados, não está dizendo que causam, né? Está associado a risco aumentado da mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular em pacientes com infarto do miocárdio que fizeram angioplastia. Então, você tem um resultado acurado. E isso é relevante? É importante para a gente? Qual a importância de eu saber que existe essa associação da interleucina 1 beta com a mortalidade? Eu publicaria isso por quê? Por vários motivos. Um deles é que eu posso desenvolver agora estudos, que eu sei que existem medicamentos que diminuem a interleucina 1 beta. E aí, será que eu fazendo esses medicamentos nos pacientes infartados, eu vou diminuir a mortalidade? Então, você criou uma possibilidade de um estudo com objetivo de terapia. Então, um artigo é relevante quando ele tem implicações para o manejo clínico. Essa é a melhor maneira de você dizer que o artigo é relevante. Ele ajuda você a escolher um tratamento, ajuda você a saber se esse paciente se beneficia de tal estratégia ou não se beneficia, estabelece um diagnóstico, quantifica a gravidade de uma doença, ou seja, ele dá o prognóstico. Então, um artigo de prognóstico é muito relevante. Um outro tipo de relevância é definir o mecanismo de uma doença, né? Então, você sabendo o mecanismo, você vai poder propor no futuro possibilidades de tratamento, avaliar o prognóstico e gerar hipóteses, né? Então, isso aqui é o mais básico, né, da relevância do artigo, um artigo gerador de hipóteses, mas muitas revistas vão rejeitar artigos que só geram hipóteses. E o muito importante é que o seu artigo evite a pergunta "e daí?". Ou seja, você lê o artigo, não, interessante, né? Aumenta a interleucina está associada a mais infarto, mas e aí? Qual a importância disso? Então, no final do artigo, você deixa claro, a gente estudou isso, a interleucina está associada, porque existem hoje medicamentos
que podem diminuir a resposta inflamatória, podem diminuir a interleucina 1 beta, ou podem bloquear o receptor da interleucina 1 beta, e isso pode, eventualmente, diminuir a mortalidade dos pacientes infartados, já que a gente vai ter uma mortalidade de 30%, né, nos pacientes que têm IL-1 e aumento de PCR em 60 dias no paciente de altíssimo risco, né? Então, a pergunta, e daí, tem que ter uma resposta muito sólida para o artigo ser publicado. E no final, hoje, dos artigos do Jack, sempre é colocado essa caixinha. Qual, então, é a visão translacional desse artigo? É que os estudos prospectivos são agora necessários para avaliar a segurança e eficácia dos inibidores de interleucina 1 beta para melhorar desfechos em pacientes com infarto agudo. Então, saiu essa semana, está online aí no Jack, e mostra claramente o que a gente considera o melhor tipo de artigo e como que ele está bem desenhado. Vou agora, para a gente concluir, apresentar 10 estratégias que ajudam muito um artigo a ser aceito, né? Primeira coisa, seu artigo tem que ter uma hipótese, uma pergunta bem definida. O que você quer responder, né? Eu quero responder que os pacientes com coronavírus têm mais incidência de arritmias cardíacas. Os pacientes com hipertensão arterial, eles têm uma melhor resposta aos inibidores da ECA em comparação aos bloqueadores do canal de cálcio, uma vez que já estejam tomando diuréticos? A pergunta é bem definida, bem clara, né? Falam que quando você entra no elevador e alguém pergunta o que você está pesquisando, você tem que ser capaz de explicar para a pessoa antes que ela saia do elevador no andar que ela selecionou, ou seja, tem que ser claro, bem definido. Evite estudos observacionais. Meu estudo está avaliando o perfil clínico de pacientes que uma vez tiveram o coronavírus e estão sendo acompanhados numa unidade de saúde, não sei o quê. Mas para que você está estudando isso? Qual o objetivo? Qual a pergunta que você quer? Estudos descritivos, observacionais, eles têm que ser melhor refinados porque acabam sendo rejeitados. E estudos só fenomenológicos também são muito ruins, né? Então, a gente viu que os pacientes que têm, por exemplo, isso também é muito comum, a glicemia mais alta na internação, eles ficam mais tempo internados. Poxa, isso é um fenômeno, né? Então, quem tem isso teve mais. Mas por quê? O seu estudo tem que ter mais do que isso, né? Ah, não, a gente viu que esses pacientes têm mais infecções, que esses pacientes tiveram mais dificuldade para ajustar certos medicamentos, tiveram mais complicações. Então, ele não só descreveu isso está associado a isso, mas ele tentou explicar, ele tentou descobrir causa. Houve uma associação independente dos pacientes que tinham a glicemia mais alta com infartos maiores, por isso que eles ficaram mais tempo internados, na análise multivariada. Então, não foi a glicemia, na verdade, era a área infartada, enfim. Você tem que ir além do que só mostrar um fenômeno, você tem que entender o mecanismo que está causando o fenômeno. Caso você faça um estudo observacional, busque, então, estudar mecanismos e gerar hipóteses novas. Então, isso aqui foi da apresentação lá do congresso da SBC, do Valentin Fuster. Na época, né, 2017, o Jack recebia 90 papers por semana. Acho que deve ter aumentado bastante, né? E 75% são artigos originais, né? 25% cartas, revisões e tal. E o tempo para a resposta de todos os manuscritos de 23 dias, né? Para sair a resposta. A revista bem ágil, né? E a taxa de aceitação do Jack era de 6%. E eles começaram com isso, né? 94% dos artigos não sendo aceitos, a desenvolver a família Jack, né? Hoje eu acho que já tem uns 6 ou 8
né? Jack Imaging, Jack Translational, Jack Heart Failure, etc. Essa apresentação de um dos editores associados do Jack, Michael Farquhar, é bem interessante, né? Escrevendo, apresentando um artigo para um journal de qualidade alta, né? E o ponto central nisso aí causa muita reprovação de artigo. É isso que a gente estava falando, a pergunta, né? A pergunta ela tem que ser clinicamente relevante, por que eu estou estudando isso, e feita como uma hipótese. Eu estou avaliando se os pacientes infartados que têm positividade de coronavírus na internação têm maior mortalidade. Essa é uma boa pergunta. Qual a sua hipótese? É que a associação do infarto com o paciente com a infecção com SARS-CoV-2 tem mais mecanismos de trombose, ou então esses pacientes têm um infarto com mais inflamação, e isso está associado a um pior prognóstico, né? E a resposta deve ser interessante e relevante, independente do resultado. Se o resultado for negativo, eu descobri que não tem maior mortalidade, também é interessante, né? Mesmo que você descobrir que tem. Segunda estratégia, diga, documente no seu paper por que ele é inovador. Diga claramente, o meu artigo é o primeiro a avaliar pacientes com infarto do miocárdio que têm coronavírus positivo e que fizeram angioplastia primária num centro de referência e foram acompanhados por 3 meses. Não tem nenhum artigo na literatura. Ou então, num centro de referência de pacientes infartados e que precisaram acompanhamento ambulatorial para avaliação de ciência cardíaca. Documente. Pode ser que seja a população nova, pode ser que seja o método empregado, né? Nós somos os primeiros a utilizar o aspirador de trombo em pacientes com infarto com coronavírus. Pode ser os resultados encontrados, né? Nós somos os primeiros a encontrar que pacientes com coronavírus com infarto tiveram melhores desfechos quando tratados com trombolítico ao invés da angioplastia. Ou pode ser, como eu já falei, a população estudada. Diga isso. Nós somos os primeiros. Ou então nós somos os maior série a avaliar isso. Distingua o seu artigo dos outros estudos. Então, esse artigo, né, ele foi publicado, acho que há 4 meses, até foi em abril, não, 6 meses atrás. Tem 4.800 citações. 4.800 citações. É um artigo observacional, mas foi o primeiro a juntar e publicar no New England uma série de características clínicas do coronavírus. Na área de cardiologia, eu selecionei esse estudo, que é um estudo já do nosso século, né, de 2002. O outro estudo, que é o estudo mais citado da área de cardiologia, é da década de 90, mas esse é o segundo, que é um artigo bastante interessante, né, sobre a redução da incidência de diabetes com o uso de metformina. A série não é grande, né, 100 e poucos pacientes. A curva é essa curva assim, bastante simples, né? Metformina, placebo, estilo de vida e o P aqui, né? 0,01 na taxa de desenvolvimento de diabetes, né? É menor do que o placebo, né? Então, isso levou a 10.500 citações, mostrando que um artigo bem desenhado, ele tem um grande impacto, né? Inovador, foi o primeiro a mostrar isso. A estratégia 3. Descreva claramente a sua metodologia, dê detalhes específicos, suporte a validade. Estou fazendo eco dessa maneira porque está de acordo com o guideline da sociedade eco. Os pacientes foram recrutados com isso, com isso, com isso. Fiz um grupo controle que foi assim recrutado. E já diga quais são as limitações, né? Não, nós utilizamos dados de prontuário, utilizamos dados de atestado de óbito, utilizamos dados do Registro Nacional de Coronavírus, né? Coloque isso tanto na metodologia quanto na limitação, vai facilitar muito a aprovação do seu artigo. Forneça dados do poder amostral, muito importante, né? Explicar qual poder, a gente tem a capacidade de avaliar
avaliar diferenças de até 20% da mortalidade entre os grupos, e isso a gente considerou significativo. Hoje em dia tem toda uma discussão de estudos de não inferioridade para estudos de superioridade, por causa do N amostral, por causa dos cálculos. É muito importante vocês envolverem estatísticos, né? Nunca fatie os seus dados, né? Então, um artigo mais abrangente é muito mais robusto que vários pequenos artigos. Então, a gente, às vezes, vê, né? Não, vejo um artigo, vou fazer 5, né? 5 pequenos artigos. Eu publico 5 pequenos artigos que nunca vão ser citados, né? Uma revista de baixo impacto. Você junta aquilo tudo, tem uma informação muito mais consistente, né? E evita essa chamada ciência salame, que fica cortando tudo, né? Cuidado com os subestudos de estudos maiores, né? Então, comum, às vezes, não, fizemos um estudo grande, esse foi publicado recentemente, um estudo que compara a cintilografia com angiotensina, pacientes com dor no peito. E aí eles pegaram, não, nos pacientes diabéticos, houve dados que mostraram que tal estratégia é melhor do que a outra. Mas aquilo não tinha sido pré-especificado e a chance de você encontrar um resultado significativo nesse subgrupo, às vezes é o acaso, né? Então, tem que ter muito cuidado com a análise de subgrupos de estudos pequenos, né? Faça uma análise muito cuidadosa, não confunda a associação com causa, né? Vocês viram lá o próprio estudo do Jack, da interleucina 1 beta, ele mostra que existe uma associação, né? E aí ele vai estudar, porque se você conseguir com o inibidor da interleucina diminuir a mortalidade, aí você pode falar, né? Há um efeito negativo. A interleucina, a resposta inflamatória, causa uma maior mortalidade. Evite desfechos substitutos, né? Então, ao invés de eu avaliar se os pacientes vão ter infarto numa população com dor no peito, não, eu vou avaliar apenas se eles têm lesões coronarianas na angiotomo, né? Então, ter lesão coronariana não quer dizer que ele vai ter infarto, né? Então, evite substituir coisas que não podem ser substituídas. Saiba diferenciar o que é um significado clínico de um significado estatístico. Às vezes, um P de 0,000 não significa que vai impactar clinicamente. E inclua todas as variáveis importantes na multivariada. Isso é muito importante. Às vezes, se você tira uma variável importante na multivariada, muda o resultado da análise multivariada. Então, tem gente que manipula isso. Então, hoje em dia, com os dados da ciência aberta, inclusive você, para muitas revistas, tem que abrir o banco de dados para saber se o pesquisador está agindo de má fé. Então, botei aqui, estou caminhando para o fim, já estão os 10 minutos finais. Esse artigo do Lancet, né, que é clássico, né? O estudo ISIS, um dos artigos mais citados da cardiologia, o ISIS 2, mostrou que a streptokinase associada à aspirina, ela diminui a mortalidade no infarto agudo do miocárdio. Esse resultado é espetacular, já é o suficiente para inúmeras citações e mudanças de conduta. Mas os editores do Lancet exigiram, né, que se fizesse análise de subgrupos. Os autores não queriam fazer, fizeram, e para mostrar que as análises de subgrupos podem dar falsos resultados, eles colocaram aqui o signo astrológico. E você vê que as pessoas que nasceram em Gêmeos e Libra, a streptokinase é melhor do que o placebo. Outros signos também, mas os pacientes que nasceram em Gêmeos e Libra, houve um efeito adverso na mortalidade com o uso da aspirina, né? Então, é muito interessante que você passa a ter o efeito do acaso. Eles explicam aqui, né, o efeito do signo astrológico como puramente o acaso. Então, você começa a fatiar aquilo ali e tem chance de acabar encontrando algum resultado com significado estatístico, e aquilo ali pode ser completamente falso.
Estratégia 7. Apresente todos os resultados importantes no primeiro parágrafo da discussão. É crucial. A discussão é onde a gente vê a eloquência e o conhecimento dos autores do artigo. Uma discussão mal feita deixa muita dúvida se as pessoas entendem do que estão fazendo. Então, o primeiro parágrafo é: neste estudo, nós encontramos que, pela primeira vez, os pacientes com infarto e coronavírus positivo tiveram maior mortalidade. Ponto. Não repita resultados na discussão. Enfatize a síntese, né? Junte tudo e compreenda. Evite se estender demais e, por favor, gramática e sintaxe perfeita. Quem escreve mal, né, escreve com erro de concordância, editação, não permite que a gente leia e entenda o texto e coloque, inclusive, dúvidas se aquele texto está refletindo a realidade. Né? Hoje tem vários revisores ortográficos, peça para os seus coautores relerem, né? Seu mentor ler, porque um artigo mal escrito tem muita chance de reprovação. Figuras, hoje são centrais. Crie boas figuras, boas tabelas, com boas legendas. Coloque seta, mostre o que é. Né? Então, aqui é o slide da Elsevier, né? Figuras e tabelas são a forma mais eficiente de apresentar resultados. Os resultados são a força para que seja publicado um artigo. Uma imagem, né, vale mais do que 1000 palavras. Detalhe a legenda, explique o que tem na tabela. Você não deve duplicar numa figura o que já está no texto. Então, a gente agora, está no JCS, também saiu publicado recentemente, os abstracts gráficos, né, esse artigo do professor Protásio, sobre microbiota intestinal, doença cardiovascular, ele fez essa figura aqui. Alimentos, fibras, aminoácidos, tudo isso interfere com a microbiota e atua, né, com várias produções de substâncias, sistema imunológico, isso influencia com câncer, aterosclerose. Então, hoje, a microbiota intestinal é um grande fator de risco independente para doenças cardiovasculares e metabólicas. Eu sugiro a todos a leitura desse tema de muita relevância. Aqui um outro abstract visual publicado no JCS desse mês. Os pacientes com infarto com supra e hiperglicemia após angioplastia se beneficiam do controle do tamanho do infarto, do controle da glicemia para reduzir o infarto? Um estudo feito com cintilografia. Então, esse é um slide visual mostrando aqui o controle glicêmico, o infarto, o supra, a terapia, o manejo, a imagem cintilográfica e a área infartada, mostrando aqui para capturar o interesse e transmitir a informação. Estratégia nova, faça um roteiro do seu artigo, escolha um bom título, o título é o menor abstract do artigo, escolha um bom nome também para o título resumido, considere detalhadamente a lista de autores e assegure-se que o abstract reflita o resultado do estudo. Então, o roteiro. É importantíssimo você fazer um roteiro do que você vai fazer. Né? O roteiro, mais ou menos, é esse. Tem a carta que você vai apresentar para o editor, dizendo por que ele deve aceitar, a cover letter, o título, o abstract, introdução, método, resultado, tabela, figura, discussão e conclusão. Você vai fazer isso ponto a ponto. O título é o primeiro item. Pelo título, às vezes, muitos artigos são reprovados, nunca lidos, ou muitos são lidos. Então, escolha um bom título, curto, específico, relevante. Geralmente, sugerimos escrever no final do artigo, traduzindo o título como o menor resumo do artigo. Vejam esse artigo agora publicado também mês passado. Angioplastia ou revascularização cirúrgica estão associados com benefício na sobrevida em pacientes com doença coronária crônica. Você já sabe o que esse artigo vai trazer de informação e você vai ser atraído para ler esse artigo conforme seu interesse. O abstract, fundamental. As pessoas fazem abstracts horríveis. O abstract rejeita o artigo. O abstract chama a atenção do editor para ele aceitar ou não. Então, se dedique a fazer. Então, um abstract, né, que tem números, o abstract tem que ter dados, o abstract tem que ter a razão estatística e tem que ter uma boa conclusão. Né?
Autoria. Muito importante vocês considerarem quem vai entrar como autor. Hoje existem regras. Cuidado para não colocar pessoas que não são autores e esquecer de colocar pessoas, né? Isso pode levar a processos éticos graves, né? A OCVE tem o que é um autor, né? Você tem que o autor declarar que não tem conflito de interesse, evitar falsificação, fabricação de dados, plágios, né? Plágio hoje é um motivo até da pessoa perder o emprego, né? Dependendo de onde ela trabalha. E hoje o software detecta. A gente já teve no IJCS artigos, 70% do artigo o software considerou plágio. Foi copiado de outros artigos e não tinha nem a citação da fonte, né? A introdução, você busca a concisão, 3 parágrafos curtos, o que se sabe, o que não se sabe e como o estudo se propõe a resolver aquele problema. Escreva com simplicidade, né? Vocês vejam aí um texto de Faulkner, bem longo, né? Amar enquanto você tem que odiar é porque você sabe que não é por causa do amor, enquanto o texto do Hemingway, que era um jornalista, né? Tudo que você faz é escrever uma sentença verdadeira, escrevendo a verdade, você vai escrever o que você sabe, né? Então, o texto científico é um texto direto. Escreva sentenças curtas, como Hemingway. Coloque ideias paralelas de modo paralelo. Evite voz passiva. Tem sido sabido que o infarto... Não. O infarto causa maior mortalidade. O infarto está ligado, né, a certas alterações. Então, você evita a voz passiva, use sempre verbos, né? Então, houve uma redução da área infartada. Não, este tratamento reduz a área infartada. Isso é muito importante, torna o texto mais claro, mais assertivo. Use palavras comuns, evite rebuscar palavras, né? Também cuidado com abreviaturas, né, para evitar. Você tem que sempre colocar, a primeira vez que colocar uma abreviatura, o que ela significa. Cheque e releia, releia, releia. Então, palavras grandes, aproximadamente, né, em inglês, about, comment, begin, finalize, finish, prioritize, rank, terminate, end. As palavras curtas são sempre preferíveis nos textos técnicos. Make an adjustment, adjust. Make a judgment, judge. Make a decision, decide. Use verbos e de modo conciso, né? At present time, now. Due to the fact that, because, it may be that, perhaps. Então, assim, existem hoje cursos que ensinam a vocês a como escrever dessa maneira. Então, um curso que eu sugiro, gratuito, é Writing in the Science. Curso gratuito, tem várias plataformas aí da Stanford. O melhor é pelo esse aplicativo Coursera, completamente gratuito. Se você quiser ganhar um certificado no final, você pode pagar R$300, senão você pode fazer ele gratuito. E vai te ensinando como escrever em inglês de modo técnico, né? E a frase de Pascal que ilustra isso. Eu só fiz essa carta grande porque eu não tive tempo para fazê-la curta. Escrever com concisão demanda tempo. Você tem que reler e refazer o seu texto. Então, aqui também da Elsevier, como usar uma linguagem apropriada, né? O inglês mal escrito ajuda um trabalho a ser recusado. Você tem que buscar um bom texto, construção correta de sentenças, evitar gramática errada. A metodologia, você tem que buscar sempre se seu trabalho responde o objetivo do estudo, a metodologia deve ser adequada. Os resultados, como a gente já falou, eles têm que ser relevantes. Você deve usar tabelas adequadas, figuras adequadas. E na discussão, como a gente já falou também, você tem que ir abordando cada achado no parágrafo. Então, a gente encontrou isso, e isso na literatura é assim. Encontramos isso na literatura é assim. E, finalmente, as conclusões têm que ser amparadas pelos resultados apresentados. Então, os estágios todos, né, para concluir
do desenvolvimento do manuscrito, planejamento, roteiro, primeira versão, reler as instruções da revista, mandar para os coautores, modificar com as sugestões dos coautores, enviar para um peer review, mudar finalmente, é a quarta versão normalmente do artigo e você manda para uma revista. E dicas dos editores, né? Siga rigorosamente o guideline da revista, considere usar referências do artigo da revista que você está submetendo, use muita experiência dos seus coautores, dos seus mentores, para poder reler o artigo antes de submeter, e escrever bem requer escrever várias vezes, né? Então, o seu resumo, para terminar, criar um roteiro, escrever de modo lógico, escrever título e abstract por último, boas tabelas, boas figuras, seguir os guidelines de submissão do periódico e escrever circular para autores, revisar, reescrever, revisar. Você, então, está preparado para submeter? Escolha um bom artigo, um bom journal, um bom periódico. E hoje, para selecionar um periódico adequado, existem várias maneiras, né? Para quem está na área da pós-graduação, o Qualis da CAPES ajuda muito, né? A gente pode falar aí na discussão, e existem ferramentas como esse Journal Finder, em que você bota seu título, seu abstract, e o Journal Finder vai te dizer qual é o melhor artigo. O novo Qualis da CAPES, a gente pode discutir aí na revisão, ele hoje mudou para as áreas mães, né? E tem esses OCTs, que mostram as revistas de maior impacto, né? Estão nos estratos A1, A2, A3 e A4. Da nossa área cardiovascular, a JACC é a primeira, Circulation, JAMA, European Heart. E no final, o que a gente quer, depois disso tudo feito, é que vocês tenham a aceitação do seu artigo. Muito obrigado, professora Glaucia, pelo convite, e espero aí poder ter atendido o que me foi pedido e compartilhar. Já mandei a apresentação para a professora e peço que ela encaminhe aí para todos que desejarem, ela é completamente disponibilizada para todos. Obrigado. Cláudio, muito obrigada, especialmente porque você disponibilizou a sua apresentação, e a gente vai colocar junto com a gravação no portal, depois eu te mando o link. Aula foi boa, não, foi excelente. Eu acho que todo mundo deveria ouvir essa aula 10 vezes antes de começar a escrever um artigo científico. Então, no nosso nome, eu queria lhe agradecer e queria abrir a discussão, deixar aberto, quem quiser fazer suas considerações, é só abrir o microfone e fazer as perguntas para o professor Cláudio. Eu vou só fechar o meu para não dar ruído aqui, Cláudio. Tá bom. Enquanto as pessoas vão pensando nas suas perguntas, eu queria só dizer que o processo de mentoria que você começou na SOCERJ foi muito bacana. Eu tive 2 alunos que foram mentorados e que já estão concluindo. Um já concluiu agora no mestrado e passou na prova de doutorado, e o outro está publicando seus artigos para poder defender o mestrado no final do ano. Então, assim, eu acho que é uma coisa bastante positiva e que acho que a sociedade deveria continuar essa sua proposta, né? E a nossa proposta da CAPES também, da avaliação das teses, foi super boa, né? Parabéns lá pela tese que recebeu a premiação. Eu acho que é também uma iniciativa que a sociedade deveria continuar. Alguém mais quer fazer pergunta? Não é possível que ninguém tenha dúvida com tanta coisa boa que o professor Cláudio falou. Então, deixa eu fazer a pergunta ainda. Deixa eu fazer a pergunta para o Cláudio. Vou só fechar para o ruído. Parabéns pela palestra, Cláudio. O Cláudio, tem uma dúvida. Quando você submete um artigo a uma revista, né, se você recebe o retorno com uma crítica da análise estatística, e se essa análise estatística feita, essa crítica pelos revisores, ela, vamos dizer, ela não se bate, né? Por exemplo, te dar um exemplo, né? Eu mexo com uma pessoa, que é o professor Basílio, e a gente sempre, nos artigos, isso que você colocou, sempre tem aquela inovação, que é de novo, né?
E a gente tenta sempre essa inovação na parte estatística. Mas a gente tem muita dificuldade na publicação porque os revisores eles acabam não entendendo. Por exemplo, só um exemplo, nós fizemos um artigo que usou a árvore de classificação, tá? Aí os revisores colocaram, mas você tinha que usar uma análise multivariada, uma análise de regressão linear, um falou uma coisa assim, o outro falou a outra coisa. E na verdade, foi feita a árvore de classificação para você bypassar isto aí e você não perder a fidelidade dos seus resultados, dos seus dados. Ou seja, os revisores não entenderam o que é uma árvore de classificação. Um outro exemplo é a gente submete um artigo e bota lá o Elasticnet para exatamente que você tem muita variável, enxugar essas variáveis. Ele faz isso com uma análise de regressão, seja linear, seja multinomial ou o que seja. Aí os revisores viram e falam, não, você tem muita variável, você tem que ter um número muito grande de pacientes, o número de pacientes seus é pequeno, a gente sugere você fazer uma análise multivariável. Como é que você responde isso? Ou seja, o editor, quando passou pelo crivo e mandou para os revisores, se os revisores fazem esse tipo de crítica que não se cabe, né, o que você faz? Você reporta ao editor dizendo que sugeriria uma revisão do estatístico da revista? Ou quando você vai submeter uma revista, você já pede logo na submissão, quando você tem a conversa com o editor da revista, que submeta primeiro ou que faça que o estatístico da revista leia. O que você acha disso aí? Roberto, tá um barulho aqui. Você consegue me ouvir? Não consigo, estou te conseguindo ouvir. Então tá bom. É o seguinte, com relação às recomendações dos revisores, né? Assim, normalmente, a gente sugere que as revisões acompanhem o que os revisores sugeriram, né? Então, são os pares da revista, são pessoas de confiança dos editores, né? Nos arquivos de cardiologia e nos JCS, como em muitas revistas, sempre um dos revisores é um estatístico. E esse estatístico, ele passa o trabalho, né, um professor de estatística, inclusive, da nossa, né, que avalia o trabalho. Geralmente, as orientações que ele faz reprovam trabalhos, quando ele considera que o artigo não tem condições, que foram feitas análises estatísticas inadequadas, né? Mas pode acontecer, como agora aconteceu com uma revista estrangeira, que o revisor lá fez uma sugestão de se juntar a 2 grupos e se reavaliar, e a gente fez a sugestão que rebateu, né? Disse, na nossa opinião, estatisticamente não existe vantagem de se juntar a isso, porque tal artigo fez isso, tal artigo fez isso, tal artigo fez isso. Então, a gente fundamenta o que a gente quer manter para não seguir a orientação de mudança estatística, geralmente citando outros artigos da área. Mas a gente sempre corre o risco do revisor não aceitar. Você pode fazer também mandar uma carta para o editor, se no final você achar que aquilo ali está errado, e o editor pode considerar pedir uma opinião de um outro revisor ou de um outro estatístico independente, caso seja um tema que influencie muito. Hoje, a análise estatística é uma coisa muito complexa, né? Você tem várias possibilidades estatísticas e, dependendo do que você faça, às vezes você pode chegar até a resultados diferentes, né? Análise multivariada, então, o indivíduo tira um fator, né? Eu vi isso recentemente, tira um fator da análise, chega a uma conclusão completamente diferente. Aí o revisor não tem que incluir tal dado na análise. Aí mudou o resultado do estudo. Então, assim,
tem que ter muito cuidado, né, com a análise estatística. Eu concordo com você. Nas situações em que houver uma grande divergência, pode-se pedir para um terceiro, para um revisor independente, avaliar os dados. Mas isso, assim, é aberto a todos os editores de revista, eles, porque mesmo você tendo os revisores como dando, não, mas a justificativa é a modelagem estatística aplicada, e na verdade é que eles não entenderam isso, porque o que a gente tem feito, Cláudio, eu mexo muito com o professor Basílio, é um professor da emérito da universidade, de matemática, de estatística. A graduação, o doutorado dele foi feito com o professor Cox, o pós dele com o professor Hall, que são as duas maiores vivas, né, de análise de estatística no mundo, as autoridades, né? E tem outra, tem 3 livros de estatísticas. E a formação dele de estatística foi em Oxford e em Cambridge, né? E no artigo está o nome dele como professor de estatística, e tem uma outra professora de estatística também. Quer dizer, era um modo indireto da gente colocar, e mesmo assim, às vezes a gente está tendo essas dificuldades. E aí você acaba, como eu vou explicar a pessoa que foi feito essa análise aqui para exatamente evitar o que a pessoa está apontando, né? E quando você se reporta ao editor, você já recebeu um não, né? O que eu sugiro é, quando você, se você está percebendo isso, é na própria carta, né? Na cover letter, você já fazer toda essa Sugerir, né? já faz essa observação. Ó. Análise estatística, seguindo essa linha que é pontuada por tais e tais diferenças. Então, outra coisa que faz também é você, quando... Isso é importante, né? Quando você submete o artigo, você sugere revisores, né? E essas sugestões de revisores são muito apreciadas pelos editores, né? São pessoas que têm experiência, né? Óbvio, você não vai sugerir o seu amigo ou a pessoa que tenha conflito de interesse, mas são pessoas que você pode escolher que publicam na área, que usam métodos estatísticos que estão familiares com os seus, né? Normalmente, no IJCS, a gente tende a adotar, né? No encontro da ABEC, que foi umas 2, 3 semanas atrás, foi muito falado isso. A importância de se indicar revisores adequados quando você submete o artigo. Tem artigo que são rejeitados por 20 pessoas desistem de avaliar o artigo porque não tem conhecimento naquela área específica, naquela técnica específica, e se o autor indicasse pessoas com experiência, ele poderia ter facilitado a submissão. O que hoje tem sido a orientação é, depois que 10 revisores não aceitaram, devolve o seu artigo para o autor e fala assim, a nossa revista não tem capacidade de avaliar o seu artigo, porque não conseguimos encontrar pessoas que se sintam pares, né, avaliadores desse texto. É só acrescentar uma coisa, Cláudia, para o Roberto, que o Cláudio pontuou é bastante importante, mas nesse encontro da BEC, eles dizem bastante isso. A gente, às vezes, fica com medo de indicar um revisor, achando que quando a gente indica, e no sistema que a gente usa, o Paulo, você pode dizer quem você não quer e quem você quer. Então, as pessoas, em geral, acham, se eu colocar alguém, a pessoa não será selecionada, ou se eu colocar quem eu não quero, a pessoa será selecionada. Na verdade, isso acho que nunca acontece, né, Cláudia? E eles, no encontro da BEC, salientaram bem que quando as revistas ficam gratas de receber, desde que você explique claramente qual é a expertise daquela pessoa adicional para aquele artigo. Né? Lógico, se você indicar uma pessoa que não tem artigo nenhum publicado, que é um estudante de mestrado, é óbvio que você está querendo manipular a situação, né? Porque a pessoa não tem experiência e não vai fazer uma boa revisão porque ainda não tem tempo, né, de entender aquele tema. Então, até as próprias indicações mostram para a gente se a pessoa que está submetendo ela está com algum interesse secundário, né? Então, quando você indica um pesquisador, porque vem tudo para a gente, né? Quando você indica um revisor, aparece quantas publicações esse revisor tem no Web of Science, quantas revisões ele já fez no sistema da
Clarivate, né, que é o Scholar One. E aí o cara indicou alguém que nunca publicou e que nunca revisou nada. Obviamente que aquele artigo já cai muito na vontade, na boa vontade do editor, né? Mas se ele indicou uma pessoa que tem 10, 20 artigos publicados, já tem 4, 5, 10 revisões feitas, é óbvio que a gente vai adotar isso, e isso é uma chancela muito boa para aquele artigo ter uma qualidade, uma seriedade. Uhum. Tá ok? Mais alguma pergunta? Obrigado, Roberto. Obrigado a você. Gente, mais perguntas? Vamos aproveitar o doutor Cláudio aqui para tirar dúvidas. Eu estou sempre perto dele. Qualquer coisa que eu tenho dúvida, eu vou lá e bato na porta dele e pergunto. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber como desenvolver uma análise crítica de artigos científicos de uma determinada revista. Celine, obrigado, bom dia, obrigado pela sua pergunta. O desenvolvimento da análise crítica de um artigo pelo leitor ou pelo revisor, que você gostaria de saber? É porque eu acredito que para você conseguir escrever bem para uma revista, é fundamental que você entenda sobre a mania, né? Como é que se diz? O padrão de escrita que aquela revista apresenta. E aí, como a gente consegue saber, entendeu? E aí, como é que a gente consegue identificar para que isso se reflita, né, na hora que a gente for tentar escrever um artigo para aquela revista? Ótima colocação, entendi o que você... Então, assim, as revistas boas, né, de qualidade, elas têm um padrão, né? Tem um padrão que se espera da revista, né? Então, quando eu vou publicar numa revista, então eu decidi publicar. Meu objetivo agora é publicar nessa revista. Então, por exemplo, quem está na área cardiovascular deve almejar publicar no Jack, que é a melhor revista da área. Então, você vai tentar entender como que a revista, quais são os tipos de artigos que ela aceita. A revista aceita artigos clínicos, artigos associados a terapias, artigos relacionados a manejo clínico, a séries que são grandes. E você vai ler artigos e você vê o sequenciamento e o encadeamento. Existem revistas que têm um padrão, né? Um padrão de colocação. Por exemplo, você vê os artigos da New England. Eles têm uma introdução bem curta, né? 3, 4 parágrafos no máximo da introdução. Sempre tem uma tabela inicial descritiva, tem um fluxograma que explica o estudo, tem 3, 4 tabelas que vão ser ilustrativas dos resultados, uma discussão bem organizada. Já existem outras revistas, principalmente da área de imagem, que priorizam muito boas figuras, que você ilustre seu trabalho com imagens de exames, imagens de gráficos comparativos que fazem a publicação ser aceita. Existem outras revistas, né, que têm como importância principalmente a discussão, né? Então, revistas que são mais das áreas sociais, né? A gente está escrevendo agora um artigo sobre ética. Então, a parte dos resultados é razoavelmente pequena. A gente fez uma pesquisa e encontrou isso. Mas é a discussão que conta muito nessa revista. Quais são as implicações éticas daqueles resultados, né? Então, por que a gente sabe isso? Porque a gente viu os outros artigos já publicados na revista e que seguem esse padrão. Então, várias coisas ajudam. Se você tem no seu trabalho vários artigos de uma revista, aquela revista já é predisposta a aceitar aquele tipo de trabalho. Então, você vai tentar buscar essa revista como seu foco de publicação e vai tentar adaptar. Existem pessoas, né, lá nos Estados Unidos que têm nos seus institutos, né, nas suas instituições, tipo uma fábrica de artigos, né? Fulano, ele já publicou, sei lá, 10 artigos em tal revista, no American Journal
qualquer coisa. Então, ele já tem todo o esquema para publicar, já sabe como faz, e aquilo entra como uma produção quase que em massa, né? A gente viu isso agora, a gente está publicando, está mandando para uma revista canadense, e aí a gente pediu, né, a ajuda de uma pessoa que publica nessa revista. E ela já falou, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, a mentoria, Celine, eu acho que é uma das coisas mais importantes. E se você pretende publicar, colaborações com pessoas que têm experiência, boas mentorias, fazem toda a diferença. Tudo bem, obrigada, professor. Desculpe, eu não sei se você está satisfeita, mas eu acho que isso que o Cláudio falou é uma coisa bastante importante, porque é bem interessante. Eu participo de um grupo, Cláudio, no Jack, do Women's and Cardiology, e elas fazem grupos de escrita de artigo. Então, elas acham gaps da literatura, normalmente artigos de revisão, ou até artigos originais, e fazem uma pesquisa em rede para publicar. Mas elas primeiro procuram áreas que há dúvida em relação àquele assunto, e aí eles vão procurando o escopo da revista. E à medida que eles procuram o escopo da revista, como há pessoas internacionais importantes ali, se pergunta, não, isso é do Jack, não, isso é do American Heart, qual é o tipo de publicação da Europeia que tem esse escopo, essa forma, esse interesse, publica, tem outros artigos, e quem já publicou naquelas revistas, então dá opinião, e aí você já constrói o artigo com aquele formato, em formato de tantas tabelas, figuras, e constrói o seu artigo naquele modelo. Então, acho que isso que você falou é fundamental para quem pretende publicar um artigo. Maravilha, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Oi, professor, tudo bom? Oi, Bruno. Primeiro, parabéns, obrigado pela aula, ótima aula. Eu gostaria só de perguntar, assim, talvez de uma maneira mais para finalizar, não sei se alguém vai ter mais uma pergunta, mas quais seriam as principais dicas, ou resumidamente, assim, quais seriam as principais habilidades que uma pessoa que está mais, obviamente, no início da carreira deveria tentar conquistar e, enfim, seguir, quais as linhas de pensamento para conseguir ingressar nesse mundo, né, da publicação, da ciência, enfim. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Então, o caminho de você publicar é um caminho, assim, bastante interessante, né? Eu publiquei o meu primeiro artigo quando estava na residência. E, foi, na verdade, o motivo de eu publicar esse artigo foi o estímulo muito grande que eu recebi das pessoas com quem eu trabalhava, né? Na época eu trabalhava na unidade coronariana, trabalhava não, estudava, né? Era residente, e estudava no FRJ, e o Sérgio Salles era o coordenador da unidade coronariana. E ele estimulava muito que a gente escrevesse temas livres para congressos e trabalhos, e isso foi um estímulo muito grande. As dicas que você pode ter para você escrever um trabalho científico é você está à frente a um tema que é relevante de ser publicado. Então, se você está no seu mestrado, escolheu uma temática que você gosta, e você vai desenvolver um projeto que você tem realmente paixão por aquele assunto, isso já facilita muito a gerar a publicação. A segunda coisa é você fazer aquele roteiro bem estruturado, né? Às vezes o aluno não sabe por onde começar, né? Então, pegue um roteiro e escreva. Não começa pelo título, não. Começa pela introdução. O que se sabe sobre esse tema, né? Então, infarto em mulheres jovens, né? Então, você coloca lá, a taxa de infarto em mulheres jovens vem aumentando nos últimos anos. No Brasil, tem sido de 10 em cada 100 mil, mas nas grandes capitais, você coloca o que se sabe sobre aquele tema. Os fatores de risco mais comuns são diabetes, hipertensão, tabagismo, mais incidentes, mais prevalentes do que na população mais idosa. A segunda coisa, o que não se sabe. Então, tem um roteiro, né? O que não se sabe. Não se sabe se o infarto em mulheres
está associado ao estresse, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou a violência doméstica, ou algum outro tema que você queira estudar, ou são poucos os estudos que avaliaram isso. Terceiro ponto. Então, nosso estudo tem como objetivo avaliar a associação do infarto e violência doméstica, do infarto e o estresse no ambiente de trabalho. Acabou a introdução, você fechou a introdução, vamos para a metodologia. Então, você vai fazendo aquilo por partes, de modo estruturado. Quais foram os resultados da pesquisa que você encontrou? E, finalmente, a discussão, né? Você vai correlacionar os seus achados com a literatura. A primeira vez, a segunda, a terceira que você for fazer isso, os seus mentores, né, os seus orientadores, vão ser muito importantes, né? Eles vão orientar, procura isso, correlaciona com isso, troca isso. Até que, igual andar de bicicleta, tem uma hora que você vai andar sozinho. Hoje, a gente recomenda que o aluno, na graduação da Faculdade de Medicina, ele busque publicar um artigo mais simples, uma revisão de caso, ou, né, um relato de caso, uma série de casos, de uma doença, de uma condição que ele viu na enfermaria, no seu internato, porque isso já é o primeiro andar de bicicleta, né? A gente recomenda que durante a residência ele faça simultaneamente a residência e o mestrado, para que encurte o tempo do doutorado. E os alunos que tiverem a possibilidade de fazer o MD-PhD, que a gente tem esse programa na UF, fizemos, né, em parceria, em cooperação com a FRJ, né? Agradeço ao professor Paulo Rosado, que esteve lá na UF, na época, explicando todo o programa, e a gente já tem hoje 3 alunos aí envolvidos no MD-PhD, e tem um aluno que está no 8º ano de medicina, tem 11 artigos publicados no PubMed. 8º período de medicina, 11 artigos publicados no PubMed. Então, você vê, tem pessoas que uma vez que ele aprende aquilo, ele vai deslanchar, né? Esse aluno já está com cooperação internacional, com o Monte Sinai, Evandro está coordenando já a ida dele para os Estados Unidos para aprofundar as pesquisas, e uma vez que você goste de publicar, você vai decolar na sua vida profissional, de pesquisador, de profissional da área da saúde. Mas você tem que ter os estímulos certos, né? Quando a gente pergunta, isso vai fazer a diferença na minha vida? Depende do para que você vai se propor, né? O que você pretende da sua vida. Para as pessoas que gostam da carreira acadêmica, que gostam de ensinar, que querem ser professores, pesquisadores, é muito impactante, né? Mas até para um profissional da área de saúde que vai trabalhar na assistência, eu recomendo assim fortemente que ele faça o seu mestrado e doutorado nas pós-graduações, né, tanto da FRJ, da UF, né, das demais aí, porque isso vai dar uma visão crítica muito grande para ele, profissional. Ele vai passar a ver o que se fala para ele de uma outra maneira, passar a ser muito cético, duvidar das coisas que lhe dizem, né? E isso é um caminho de crescimento muito grande. Fico muito feliz quando vejo muitos jovens, né, inclusive de áreas afins, né, como a própria Celine, né, que é da engenharia da UF, assistindo essa apresentação, me deixa muito feliz. Eu tenho muita certeza que o desenvolvimento profissional de vocês será bem, bem diferente, e isso vai fazer diferença para o nosso país. Então, vamos agradecer ao professor Cláudio mais uma vez, já estamos com 1h30. O Bruno, por um acaso, Cláudio, é nosso aluno de MD-PhD. Nós temos 5 alunos de MD-PhD nesse momento, o Bruno é um deles, e trabalha na Arapaz, sob a supervisão da professora Gisele Zapata-Sul. Cláudio, mais uma vez, obrigada por tudo, foi maravilhoso. Eu depois te mando o link para você disponibilizar da aula para os seus alunos também. Depois eu vou te mandar também, na terça-feira a gente vai ter uma segunda aula dessa disciplina, caso alguém queira. A Eliana Rosa, que é a nossa bibliotecária agora do HU, vai falar rapidamente. Nós temos um curso de busca bibliográfica, ela vai fazer um apanhado disso. E aí, se alguém estiver interessado e alguém quiser participar,
tá bom? E referenciamento, e gerenciamento de referências também. Sim, mande, por favor, que eu vou divulgar intensamente para os nossos alunos. Agradeço muito o convite, espero que essa parceria entre os nossos programas de pós-graduação cada vez mais possa apertar os laços, né? Acirrar esses laços, porque é muito importante. Só junto que a gente vai sobreviver isso tudo. É verdade. Obrigada para todos. Bom final de semana para todo mundo. Até logo. Obrigado, professor Cláudio. Obrigado, professora Gláucia. Tchau. Um abraço.